Vamos aprender agora a calcular o volume dos dois principais sólidos geométricos, que é o paralelepípedo e o cubo. Então, como você aprendeu, calcular o volume de um objeto é calcular o espaço ocupado por esse objeto, tá? Então, a nossa regrinha para calcular o volume do paralelepípedo é essa daqui. O volume do paralelepípedo é igual a comprimento vezes largura vezes altura, certo? Então, se o comprimento é 6 e a largura é 2 e a altura é 3, então basta calcular 6 vezes o 2 vezes o 3, tá? 6 vezes o 2 é 12, vezes o 3, 36 centímetros cúbicos, porque centímetro é a unidade que está sendo utilizada aqui, certo? Centímetro cúbico, certo? Então, por que cúbico? Porque estamos trabalhando aqui em volume com 3 grandezas, certo, crianças? Importante lembrar que quando falamos de altura, se formos nos referir a uma piscina, a altura pode representar também a profundidade, certo? Uma caixa d'água também pode representar a altura, pode também representar a profundidade, certo? Só lembrando aqui o significado de cada letra: o V é de volume, C de comprimento, L de largura e H de altura, certo? Então, o volume é igual a comprimento vezes largura vezes altura. Quando calculamos o volume de um cubo, estamos calculando o espaço ocupado por esse objeto, certo? Então, nós calculamos assim: comprimento vezes largura vezes altura, certo? Se a medida é 3, nós fazemos assim: 3 vezes o 3, 9 vezes o 3, 27 centímetros cúbicos. Por que cúbico? Elevado à terceira potência. Porque o volume, ele trabalha com 3 grandezas, tá? Que é comprimento, largura e altura. Para calcular o volume cúbico, nós também podemos representar assim. Como você observou que todos os lados têm a mesma medida, então você pode representar assim: lado elevado à terceira potência, certo? E o que isso significa? Esse L significa que o valor representa o valor do lado, certo? E que esse valor, esse mesmo valor, ele está multiplicado por ele mesmo 3 vezes, certo? Ou seja, lado vezes lado vezes lado, certo? Vamos responder aqui essa atividade. Calcule o volume do cubo e do paralelepípedo a seguir. Então, você vê aqui que o cubo, você já sabe, ele tem as 3 medidas iguais, não é? Comprimento, largura, altura e pode ser chamado de lado, né? Então, o volume do cubo é o mesmo que o lado ao cubo. Por quê? Porque a medida do lado, ela está se repetindo 3 vezes. E que medida é essa? 5 vezes 5 vezes 5, certo? Então, 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125 metros cúbicos. Prestar bem atenção na medida que está sendo utilizada, certo? No caso aí é o metro, então é 125 metros cúbicos. Aqui nós temos o paralelepípedo, não é? Qual é a nossa regrinha do paralelepípedo? O volume é igual a comprimento vezes largura vezes altura, representada pelo H.
Então, quem é o comprimento, crianças? 8. Quem é a largura? 3. Quem é a altura? 1. Então, vamos lá. 8 vezes o 3, 24. Vezes 1, 24 centímetros cúbicos, certo? Leia e resolva o problema a seguir. Qual é a capacidade em litros de uma piscina que tem 14 metros de comprimento, 8 metros de largura e 2 metros de profundidade? A capacidade em litros. Crianças, quando falamos de medidas de capacidade, estamos nos referindo a o quanto cabe de líquidos em uma piscina, por exemplo, em uma caixa d'água, certo? Então, existe algumas relações entre medidas de capacidade e medidas de volume, tá? Uma delas é esta aqui. 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros, certo? O metro cúbico é uma medida de volume, o litro é uma medida de capacidade, certo? Então, para sabermos a capacidade em litros, primeiro nós vamos calcular o volume, que é o espaço ocupado por essa piscina. Então, vamos lá. Calculamos como aqui a nossa fórmula, não é? Para calcular o paralelepípedo, pelas medidas nós vemos que é um paralelepípedo. Então, vamos lá. O volume é igual a comprimento vezes largura vezes altura. Então, vamos substituir as letras, né? Volume é igual ao comprimento é 14 vezes largura é 8 vezes altura é 2. Agora, continua, né? Volume é igual a 14 vezes o 8, que é 112, vezes o 2. Então, o volume é igual a 112 vezes o 2 é 224. Qual é a medida que está sendo trabalhada? O metro. Então, é 224 metros cúbicos, porque estamos trabalhando com 3 grandezas, certo? Agora, vamos observar a informação, crianças. Se 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros, e 224 metros cúbicos, corresponde a quantos litros? Então, nós vamos fazer uma multiplicação, certo? 224 vezes 1000, tá? Você já pode compreender que se trata de uma multiplicação, porque se 1 metro é 1000, 1 metro cúbico é 1000, 224 metros é 224 vezes 1000, que dá 224 mil litros. Pronto, respondemos a pergunta. Você vai ter algumas questões na atividade de hoje com probleminhas bem parecidos com esse aqui, tá? Então, basta alguma dúvida, pode olhar novamente, certo? Muito bem, crianças. Tenho certeza que vocês aprenderam. Então, agora é a hora de responder a atividade. Vamos lá?